Olá pessoal, passados aí um pouco mais de uma semana do dia da prova, temos 3 situações. A de quem errou a peça e já sabe automaticamente que terá que fazer ou a repescagem ou voltar para a primeira fase. A de quem acertou a peça, mas que com a divulgação do gabarito preliminar está inseguro, o que a banca considera nas teses, nas questões, se haverá alteração do gabarito. E daqueles que já estão mais tranquilos. De qualquer forma, essa famosa terceira fase é aquele momento mais difícil para quem acertou a peça, porque é aquele momento de espera pelo resultado que será divulgado no dia 16 de outubro. É uma fase difícil porque não tem o que você fazer, é esperar. E esperar com as incertezas que nós tivemos, com os problemas que tivemos no gabarito preliminar, que provavelmente virão com alterações no gabarito definitivo, pelo menos é o que a gente espera que aconteça, gera ainda mais essa insegurança. Para quem já errou a peça, já começa a se preparar e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. E ainda tem aquela dúvida, de quem errou a peça, que já está fazendo direito do trabalho há algum tempo, será que eu devo trocar de disciplina? Gente, desde o 36º exame, a FGV tem pegado um pouco pesado em direito do trabalho. Isso é fato, a gente não discute. Não posso dizer se ela não tem feito mesmo nas outras disciplinas. A gente que faz direito do trabalho, a gente tem sofrido a cada exame, os alunos, os professores, porque a banca, ela não só pelo fato de ela ter cobrado peça inédita, isso é direito da banca, isso eu sempre falei com os meus alunos, e você pode pegar desde os primeiros vídeos aqui no canal, mesmo quando a banca ainda cobrava o mito das 3 peças, que era reclamação trabalhista, contestação e RO, eu sempre falava, a banca pode cobrar qualquer uma, é direito dela. O problema não é ela cobrar peças inéditas, e sim a forma como ela vem fazendo isso desde o 36º exame. Isso gera para o candidato uma insegurança, e quando ele erra a peça, 1, 2 ou repetidas vezes, eu vou trocar de disciplina. Já cansei de direito do trabalho não dá mais. Por que será que a banca vem fazendo isso? Eu não sei. Eu sei que historicamente, isso vocês podem ver pelas estatísticas, até o 36º exame, direito do trabalho era a disciplina disparada junto com o penal que tinha maior número de aprovados, tanto números reais quanto percentuais. E direito do trabalho, então, levou a fama de ser uma disciplina mais fácil. E aí, muita gente escolhia direito do trabalho porque entendia que era a disciplina mais fácil para ser aprovado no exame de ordem. E durante muito tempo, não vou dizer que era a disciplina mais fácil, mas pelo fato de cair reclamação trabalhista, contestação e RO, sempre é uma dessas 3 peças, e de vez em quando, uma vez ou outra, a banca cobrava lá uma ação de consignação em pagamento, cobrava uma contra-razões, embargos, a execução, embargo de terceiro, de vez em quando ela dava uma variada, só para não falar que eram só essas 3 peças, mas basicamente eram essas 3 peças, dificilmente o candidato errava a peça. Era muito raro errar peça. Porque se você confundir embargos de terceiro com embargos à execução, ok. Agora, você confundir uma reclamação trabalhista com uma contestação ou com um recurso, já é muito mais difícil. Então, era praticamente impossível errar peça em direito do trabalho. E aí, partindo dessa premissa, muitos candidatos escolhiam o direito do trabalho. Não sei se a banca tem dificultado para dar uma equilibrada entre as disciplinas, não sei. Eu sei que, de fato, desde o 36º exame, a banca tem modificado a forma de cobrar. Cobrado peças inéditas, cobrado muito mais processo civil, questões relacionadas que você encontra fundamentação lá no CPC, e cobrado muito mais fase de execução, que a gente sabe que é a fase que o aluno tem mais dificuldade em responder questões. Tudo isso somado, na prática, gera uma prova com conteúdo mais difícil para os alunos. Isso é fato. Isso tudo significa que eu devo trocar de disciplina? E eu recebo essa pergunta todo exame, e eu entendo a insatisfação de vocês. Só que o que vocês precisam pensar na hora de escolher uma disciplina? Não é se a banca está pegando mais pesado em uma na outra, porque, por enquanto, a gente está vendo que o direito do trabalho está difícil. Mas eu não posso dizer se ela não está fazendo a mesma coisa lá em penal, se ela está fazendo a mesma coisa lá em civil, em constitucional, não sei, não faço a mínima ideia. Não tenho conhecimento aprofundado nas outras disciplinas para analisar e ver qual que é o grau de dificuldade que a banca está cobrando. E mesmo que tenha sido só em trabalho agora, quem garante que no próximo ela não vai mudar e vai ser logo para a disciplina que você vai escolher? Porque, como eu disse para vocês, durante um tempo, o direito do trabalho era mais tranquilo, sim. Era.
comparado com hoje em dia, muito mais tranquilo. Quem garante que quando você mudar, sair do direito do trabalho e for, por exemplo, para direito penal, não vai ser a vez do penal ser crucificado, ser aquela disciplina que a banca vai pegar pesado? A gente não sabe. Você não deve apostar suas fichas nisso. Qual que deve ser sempre o critério para você escolher a disciplina? Não a que você acha mais fácil, e sim aquela que você mais gosta. Ah, eu não gosto de nada, então escolha a mais fácil. O que você tem mais facilidade, porque às vezes o que é mais fácil para você não é mais fácil para mim. Se alguém me perguntar alguma coisa de direito empresarial, eu não lembro. Não estudo direito empresarial desde que eu formei na faculdade. Então, direito empresarial para mim é super difícil. Para quem atua na área é mais fácil. Então, isso é muito relativo. Escolha a disciplina que você mais gosta. Por quê? Porque a segunda fase é uma fase de estudos muito intensa, muito intensa. E cada vez mais a gente precisa intensificar os nossos estudos, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E para você se dedicar o tanto que precisa, se você faz isso numa disciplina que você não gosta, só porque disseram que é mais fácil, ou só porque você cansou direito do trabalho, não vai dar certo. Porque você não vai ter disposição suficiente para estudar da forma como deve. Então você deve sim trocar de disciplina se você escolher o direito do trabalho por engano. Se você escolher o direito do trabalho porque alguém te falou que era mais fácil, só que você gosta na verdade de tributário, aí sim você muda. Agora, se você quer mudar só porque você cansou de direito do trabalho, mas ainda assim é a disciplina que você tem mais prazer em estudar, ou que você tem mais facilidade, a gente sempre diz que o direito do trabalho, por ser uma disciplina do dia a dia, acaba que, às vezes, numa questão ou numa tese, por mais que você não encontre a fundamentação jurídica, você sabe a resposta, porque você tem essa vivência prática. O direito do trabalho nos traz essa vantagem. Então, é isso que eu penso sobre o fato de mudar ou não de disciplina. Faça sempre aquela que você mais gosta ou tem mais facilidade. Ponto. Independente de ser a mais fácil ou mais difícil, porque isso muda de um exame para o outro. Não quer dizer que no próximo exame, na segunda fase, a gente vai ter uma prova mais difícil ainda. A gente pode ter uma prova ainda mais difícil do que a que foi, ou a gente pode ter uma prova mais fácil. E pode ser que outra disciplina tenha os problemas que nós estamos tendo em direito do trabalho já há algum tempo. Então, o primeiro ponto. Sobre a questão da dificuldade, como eu já falei para vocês, eu identifico essas 3 questões principais que fazem com que o aluno tenha essa percepção de que a prova tem sido mais difícil. Porque desde o 36º exame, a banca tem cobrado peças inéditas, tem repetido peças em um curto espaço de tempo e tem modificado a forma de cobrar a peça. Sendo assim, você precisa entender perfeitamente a linha do tempo e para que serve todas as peças. Isso demanda um trabalho maior, você vai ter que se dedicar mais para cada peça. Antes você escolhia algumas peças, as principais, e dedicava a elas, as outras você passava o olho e olha lá. Agora não. Agora você precisa estudar todas as peças. Todas as peças, porque todas elas podem ser cobradas. Não que isso seja um grau de dificuldade maior, mas isso te dá mais trabalho que na prática torna uma dificuldade maior. Então temos mais peças para estudar. Temos. E temos que estudar todas? Temos. Fase de execução, que tem sido muito cobrado. Por que todo mundo tem dificuldade em fase de execução? E eu sempre relato isso para os meus alunos e eles percebem isso ao longo do curso. Não é que a fase de execução seja uma fase mais difícil. É verdade que ninguém gosta de execução. Para estudar, ninguém gosta, o professor não gosta muito dessa parte na disciplina, e os advogados na prática também, a maioria corre, porque praticamente é a parte mais difícil na prática, né? De você ganhar é a parte fácil, levar nem sempre é tão fácil quanto ganhar. Mas a gente não tem que se prender à prática, a gente tem que se prender à teoria, que é o que é cobrado de vocês. Por que fase de execução, às vezes a gente tem um pré-conceito contra a fase de execução, achando que é sempre mais difícil, quando na verdade não é. Por que não é? Principalmente as peças da fase de execução, gente. Se vocês olharem para elas da forma correta, vocês vão perceber que elas são mais fáceis do que as peças da fase de conhecimento da fase recursal. Isso porque na fase de execução você não está discutindo mais o direito do empregado, se ele tem ou não. E quando eu falo isso, eu quero dizer que quando você trata da parte de direito material, você tem uma infinidade de teses que podem ser cobradas de vocês. Então, na fase de execução é o contrário.
O direito já está decidido, já tem um trânsito em julgado. Você não está discutindo mais o direito. Você discute as questões de fase de execução, que são finitas. São muito menos teses na fase de execução do que você tem lá na fase de conhecimento. As teses na fase de execução se tratam, na sua maioria, de penhora, tratam, na sua maioria, de legitimidade para pagar, alguma diferença no cálculo. As teses da fase de execução são muito menores do que na fase de conhecimento. E o que isso significa para o seu estudo? Que você tem menos coisa para estudar. Tendo menos coisa para estudar, você tem uma possibilidade maior de abarcar todo o tema ou muito mais próximo disso do que na fase de conhecimento, na fase recursal. Então, se você conseguir delimitar os principais temas da fase de execução e estudá-los, muito provavelmente você vai saber todas ou quase todas as teses de peças da fase de execução, porque são muito menos teses possíveis, porque na fase de execução a gente discute o crédito, então o seu cliente ou a parte contrária já ganhou, agora para receber, e aí são questões relacionadas a isso que podem ser cobradas, e não aquela infinidade de direitos. Já pensou por esse prisma? Então, a fase de execução ela não é mais difícil. Por que eu acho difícil, então? Provavelmente porque quando você está na faculdade, se você já fez exame da ordem, ou seja lá no momento que você estudou, você vem cumprindo um cronograma. Você estuda a primeira fase de conhecimento, recurso. Quando chega lá na execução, já está no final da faculdade. A gente nem considera muito a faculdade aqui para a segunda fase, né? Mas quando chega lá no final do seu cronograma, aqui estudando para o OAB, quando você vai de fato estudar a execução, geralmente está no final do cronograma. Você está muito mais cansado, você está muito preocupado com as outras peças, com o que você tem dúvida do que você já estudou. Sem falar que às vezes seu cronograma atrasa, você sequer estuda a execução. Então, quando você estuda a execução, você estuda correndo, porque você tem menos tempo, e não estuda com o foco total nela. Ou você sequer tem tempo de estudá-la. Por isso, você acha que ela é mais difícil, mas ela não é. Então, o que a gente faz para resolver isso? Coloca em dia um cronograma. Cuida para que você chegue na fase de execução e consiga dar conta de estudar a fase de execução como você estudou, por exemplo, os recursos. E aí sim você vai perceber que ela não é mais difícil. E quanto à questão da banca, cobrar muito CPC, o que é que isso nos diz? Que a gente também precisa estudar muitas questões do CPC. E a maioria delas fase de execução, né? Porque a gente usa o CPC em caráter subsidiário, quando a CLT ela for omissa. A CLT ela não é omissa na parte de direito material, ela vai ser omissa na parte de direito processual, obviamente. E aí, a parte de direito de processo do trabalho, que ela é mais omissa, que a gente mais utiliza o CPC, é lá na fase de execução. Ou algumas peças específicas que não existem previsão na CLT, que elas não foram criadas para o direito do trabalho, mas a gente pega e utiliza essa peça aqui. O que a gente faz? Se prepara da forma correta. Tudo bem, a banca tem feito provas mais difíceis, sim. Só que isso significa que você não vai conseguir passar? Claro que não. Isso significa que você precisa estudar da forma correta, da forma como a banca tem cobrado. Não adianta você insistir querendo que a banca se adapte à forma que você está estudando, que a banca cobre a peça que você está treinando. Não, você tem que estudar da forma que a banca cobra. Então, se você já sabe que a banca está cobrando todas as peças, o que você precisa fazer? Se dedicar a todas elas. Ah, Mari, meu tempo é curto, eu sei. Mas o que você faz? Estuda as principais e estuda menos as não tão principais. A banca dificilmente vai cobrar como peça uma exceção de suspeição. Dificilmente vai cobrar uma exceção de incompetência territorial. Mas por que ela não cobraria um recurso de revista? Uma peça inédita. Pode cair a qualquer momento? Pode cair a qualquer momento. Por que ela não cobraria uma ação rescisória? São peças que podem ser cobradas pela banca, mas que ela ainda não cobrou. Dificilmente ela cobraria embargos de declaração. Então, essas peças que têm menos teses de mérito para a banca cobrar de vocês numa peça, tem menos chance de ser a peça da prova. Então, não é que você não vai estudá-la, mas você não vai estudar com tanta dedicação que você vai estudar o recurso de revista, por exemplo. Agravo de petição. Caiu há pouco tempo, caiu de novo. Não creia que porque caiu a agravo de petição nesse último exame, que a banca não pode cobrar no exame seguinte. Ela pode sim,
Pode ser que no próximo exame venha grau de repetição. Não vá com esse pensamento, não vai cobrar essa peça, não vai cobrar essa peça. Estude sim todas as peças. Você precisa estudar da forma correta, da forma como a banca tem cobrado. E aí você precisa readequar a sua preparação. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Daquelas 3 situações que eu disse para você lá no começo do vídeo, lembra? Se você acertou a peça e acertou uma quantidade razoável de questões, é aquela fase da angústia, que você não tem nada para fazer, mas você espera sim o dia 16 de outubro para vir uma boa notícia. Se você acertou a peça, mas não sabe se as suas teses, se você acertou tese suficiente, como que você foi nas questões, se vai ter ou não alteração do gabarito, é aquela pior tipo de espera, né? Você tem chance de passar, tem chance de não passar e não tem nada para fazer também até o dia 16. Agora, se você já errou a peça, olha, eu sei que muita gente fez embargos de terceiro, algumas pessoas fizeram embargos à execução, e tudo bem. Vocês chegaram perto. Um detalhe mudava tudo. Que detalhe é esse? No finalzinho, quando a banca diz que quer a medida cabível para reformar a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se não fosse esse finalzinho, você poderia discutir embargos de execução e embargos de terceiro. Estaria ali em jogo essa questão. Só que não era. A banca foi clara no finalzinho. Mas se você pensou em embargos de execução e embargos de terceiro, você chegou perto. E o que você precisa fazer? Aprimorar. Se você está na repescagem, pensa nisso como uma grande oportunidade para você conseguir a sua aprovação. Porque a repescagem, gente, ela é uma chance de ouro. Oportunidade mágica para você conseguir a aprovação. Por quê? É o que eu sempre digo. Você tem muito mais tempo, você já tem muito mais conhecimento para fazer. E você ainda tem a oportunidade de saber, de fazer uma autocrítica e saber o que você fez de errado no último exame e que você pode melhorar para esse exame agora. Sempre foque no estudo teórico de direito material e direito processual. Não venha pensando que segunda fase você tem que treinar peça, treinar peça, treinar peça, treinar questões. Isso é importantíssimo, sim. Mas se você não sabe o direito material, se você não sabe o direito processual, você se perde na hora da prova. Então, o que é importante você que está na repescagem fazer agora? Bom, já tivemos um pouco mais de uma semana para você descansar, colocar a cabeça no lugar, se conformar com o resultado. E agora sim, é a hora da virada. Como assim hora da virada? Você já sabe quais foram as suas falhas. Se você não sabe ainda, faça esse autoexame. Por que eu fui mal? Por que eu identifiquei a peça errada? O que faltou na minha preparação? Vamos nos preparar da forma correta. Faça um cronograma, que desse cronograma conste, além dos treinos, além do estudo teórico das peças, também direito material e processual. Treine questões, cumpra o cronograma e comece o quanto antes a sua preparação, sempre fortalecendo naqueles pontos fracos que você já identificou no exame anterior. Se eu puder te ajudar, conta comigo. Nós temos cursos de peças, de questões, aulas individuais, mentoria, tudo isso pensando na sua aprovação de forma estratégica. Porque o que mais importa para a segunda fase não é se você estudou na melhor faculdade, se você só tirava notas boas, se você é uma pessoa inteligentíssima. Não é nada disso que te aprova. Conheço pessoas inteligentíssimas que não passaram de primeira. Conheço pessoas não tão inteligentes que passaram de primeira. A questão é se você está utilizando a estratégia correta para a prova. Que estratégia correta? Temos algumas, sempre com base no que a banca está cobrando. Você tem que saber enxergar o que a banca está cobrando de você. E a partir daí, desenvolver a técnica correta de estudo. Você pode não ter feito uma faculdade brilhante e pode sim passar de primeiro. Conheço vários casos. Aliás, você tem muito mais chance de um aluno mediano, mas que utiliza a forma correta de estudo, passar na segunda fase, do que aquele aluno excelente, que só tirava as melhores notas, era o melhor aluno da faculdade, mas que, por essa presunção, não estuda com as estratégias corretas. E aí, não é aprovado. Te espero no próximo vídeo, ainda falando sobre a segunda fase. Até lá!